Fala, galera, tá na beleza? Minha coluna pós-jogo de jogada 10 de Flamengo 2, Vitória 1 começa agora. Flamengo vence o Vitória no jogo difícil, mais um, aliás, tem sido difícil jogar lá. Temos vencido, né? Não, as últimas vitórias, inclusive todas de 2-1, as últimas três, se eu não me engano, todas vencidas lá foram bem difíceis. Hoje não foi diferente, apesar do Flamengo ter um domínio gigante de toda a partida. Venceu com dificuldade no finalzinho, mas venceu, o importante é isso. O Flamengo faz aí 4 pontos em 2 jogos no Brasileiro, recuperou os pontos que perdeu na partida de estreia contra o Inter, e tá aí com 4 pontos junto na primeira colocação de alguns times, né? Vou mostrar aí o time inicial que começou a partida. Time inicial, ótimo. Os 11 iniciais começaram a partida. O que acontece? Bruno Henrique, que jogou lá contra o Tátira. Luiz Araújo, Michael, esses jogadores, eles ficaram no banco. O Filipinho trouxe a volta do De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, esses três, e o Plata ficou no banco para o segundo tempo. Então o Flamengo iniciou com o Rossi, o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Juninho. Esses foram os 11 iniciais. E aí, como era de esperar, o Flamengo inicia a partida dominando completamente o jogo. Mas era um domínio assim absurdo, a ponto de o Flamengo ter em, sei lá, em 3 minutos de partida ou 4 minutos de partida, ter 2 chances claras de gol. Uma de uma bola cruzada do lado direito para cá, como se fosse uma virada, né? E aí, não sei se foi Cebolinha ou Alexandre, dá no Gerson, o Gerson pega, vira e pega, bate firme no canto. O goleiro faz boa defesa, o Lucas Arcanjo. Isso aos 3, aos 4. Bola cruzada pelo Wesley, aliás, uma jogada linda do Wesley e do Gerson. O Wesley faz uma finta com o corpo, o jogador do Vitória cai, ele cruza certo na cabeça do Cebolinha. Cebolinha sem ninguém, cabeceia para fora, isso aos 4. O Flamengo já perdeu 2 gols. O Arrascaeta mete uma bola pro Juninho, que ele chuta para fora, pegou meio mal, assim, uma bola do Arrasca meio envezada. Depois o Juninho tem uma chance absurda, numa bola metida pelo Alexandre, aliás, isso já aos 30, o Flamengo tinha domínio, mas aí começava a ter dificuldade de criar, né? Apesar de tudo, já tinha criado aí 3 chances de gol. Cria a quarta com uma metida de bola sensacional do Alexandre, que fez uma partidaça, falar aí sobre ele. O nosso querido Xereca chuta para fora. Ele, o goleiro, ele chuta para fora. E aí, logo depois, aos 30 e pouquinho, exatamente logo depois, quando o goleiro vai bater o tiro de meta, a bola bate na cabeça do jogador do Flamengo, volta. O De La Cruz de primeira já dá pro Arrasca. O Arrasca de peito, cara, é um monstro de peito, dá um passe para frente pro Xerec, ele bate firme na bola, linda, a bola é lá no ângulo, pimba no travessão. Só aí 4 chances do Flamengo, 4 não, 5 chances do Flamengo no primeiro tempo. O Flamengo domínio total. Vitória não conseguia nem sair, nem pegar a bola, nem fazer falta conseguia porque não via a bola. Mas o Flamengo seguia com o mesmo problema de sempre, tem sido esse time do Filipinho, que é não conseguir transferir o domínio, né, a chance criada em gol. O Flamengo veio para o segundo tempo, sem mudança, aí não muda nada, né? Digo, não muda nada, inclusive, do que era o primeiro tempo. O Flamengo continua dominando aos 5. O Gerson vira a bola do outro lado. O Cebolinha cabeceia para o meio da área. O Xereca chega um pouquinho atrasado. O goleiro pega. E aí o Flamengo aos 13 faz a primeira substituição. Entra o Bruno Henrique no lugar do Everton Cebolinha, que foi bem mal na partida, assim tranquilamente, foi o pior em campo, mas há de se entender que uma contusão tão complicada como o Aquiles, rompimento do tendão de Aquiles, demora mesmo, sabe? Assim, aí tem uma questão de confiança, junto numa questão física também, de velocidade, um jogador que precisa estar jogando, então vai ter que botar ele bastante em campo ainda, mas é fato que foi mal. Entrou também Plata no lugar do De La Cruz, que eu não achei mal, tem muita gente que falou mal, eu não achei que foi ok, mas um bom jogo dele, dando muita dinâmica ali naquele meio campo, um pouquinho à frente do Eric Pulgar, né, fazendo as bolas virarem de um lado para o outro, e o Gerson estava mais à esquerda, mais à direita, perdão, né, fazendo aquele mais à direita. Aos 15, uma bola, de novo, uma bola cruzada, vem lá do outro lado, Gerson recebe, dá um tapa para dentro e chuta, o goleiro faz sai um foguete, o goleiro faz uma bela defesa. E aí, logo depois, o gol do Arrascaeta, craque de bola, craque, não tem outro nome. O Flamengo tentando atacar uma bola, ela
Flamengo perde a bola, ela vem para o meio, é aquela coisa do perde e pressiona. O Arrascaeta ganha, cai, ganha ainda assim, dá 2 passos, drible, e na hora que a zaga vai chegar, ele dá um toque, dá um famoso biquinho da lá Romário, de categoria. O goleiro não vê a bola vem devagarinho entrando no gol. O Flamengo faz 1-0. No jogo que parecia até o momento muito domínio, mas de muita falha do Flamengo, principalmente nas horas de definições. A gente falou aí de 5 chances no primeiro tempo, o Flamengo só aí teve mais 2 antes do gol do Arrascaeta. E aí, aos 22, o Filipinho faz mais 2 substituições. Aí o que ele vai fazer? O que ele entende? Bom, agora o Vitória vai para cima, porque tá perdendo o jogo. Eu vou abrir um rápido de cada lado e vou segurar tirar o Arrascaeta e botar o Luiz Araújo, de repente, para fazer esse meio campo. Fez exatamente o que ele fez. Ele tirou o Juninho e o Arrascaeta, tentaram o Michel e o Luiz Araújo. E aí a pessoa fala, mas o Michel entrou mal. Não, achei que entrou mal. Eu vou falar sobre ele depois, mas achei que entrou bem. E o Luiz Araújo também. O Flamengo tem 2 chances logo de cara que eles entram, né? Uma bola recebida pelo Luiz Araújo, faz a mentira para o Michel corta para fora, corta para lá e para cá, cruza, o Bruno chega um pouquinho atrasado e depois sai o gol aos 33 ou 35, não lembro certo. E aí, assim, o Flamengo já começa a arrefecer para a questão física, então assim, você começa a ter um pouco mais de espaço. E a Vitória no lateral, o Rato recebe, dá 2 passos para dentro do campo, né? E chuta meio despretensioso, a bola bate no Gerson, mata o Rossi. O Vitória empata, e aí Vitória empata e logo depois quase vira o jogo, num vacilo ali. O Flamengo acabou conseguindo tirar. E aí vem o gol da Vitória, para mim, uma jogadaça do Michel, do Luiz Araújo e do Bruno, né? A bola num contra-ataque, aí eles trocam de posição, o Michel vem por dentro, o Luiz Araújo é por fora, o Michel faz a metida de bola. O Luiz Araújo cruza perfeitamente pro Bruno, que só precisou cumprimentar dar boa noite ao goleiro lá e faz 2-1. O unicórnio decidindo. Aliás, 2019 decidiu mais um jogo, né? Arrascaeta e Bruno Henrique. E aí o Flamengo vence a partida, né? Pouco antes do final, o Gerson sai, que estava sentindo realmente, estava bem cansado. Ele estava jogando pela direita, depois quando entra o Michel e o Plata abre mais para a direita, o Gerson foi para o meio, né? De ser meio que volante, meia. Saiu o Gerson, entra o Everton Araújo, que entrou bem também, assim, não comprometeu, mas entrou bem, ajudou ele a fechar ali o meio campo. E aí no finalzinho, o Flamengo quase faz o terceiro, aos 48. De novo, uma bola aberta para o Michel corta para dentro, para fora, para dentro, cruza, o Bruno cabeceia, o Lucas Arcanjo faz uma boa defesa. E assim, o Flamengo termina a partida e vence. Um jogo que poderia ter sido mais tranquilo para o Flamengo, principalmente pelo domínio, mas é aquela velha problemática do Felipe, que não é de agora, né? E aí tem a ver um pouco também com falta de um centroavante, o Pedro fora, e aí você traz o Juninho Xereca, que ainda meio que se ambientando, apesar de hoje. De novo, eu achei que apesar dos erros, principalmente na mentira de bola Alexandre, ele chuta para fora, mas depois acho que deu azar ali no chute, teve uma chance também que ele chega um pouquinho atrasado, acho que tá pegando, né? Tá pegando o ritmo, mas ainda demora um pouco, vai demorar, então tem um pouco disso também. E aí quem acaba decidindo são os velhas guardas, né? E eu vou falar sobre eles e a partida, vou falar sobre os jogadores. Acho que o Flamengo vence, importante vitória, fica ali 4 pontos junto de alguns times, né? Do Fortaleza, do Corinthians, do Inter, que também ganhou. Tá ali no bolo, é importante, tá ali liderando junto com essa galera. E aí vamos falar da nota para os jogadores em campo. Rossi não teve culpa no gol, mais uma vez muito tranquilo, assistiu o jogo praticamente, vou dar insight pro Rossi. O Wesley, muita força aquele lado direito, apesar de ter sido pouco acionado no primeiro tempo. Muito acionamento do Alexandre, que foi muito bem na partida, vou falar sobre ele, mas Wesley, sendo Wesley, vou dar 7,5 para ele. Léo Ortiz e Léo Pereira também muito tranquilos, principalmente na construção. Bolas absurdas do Léo Ortiz e do Léo Pereira, bola de quebra de linha, bola de virada de jogo, né, diagonal longa, muito bem. Léo Ortiz, para mim, 8. Léo Pereira, para mim, 8 também. Alexandre, para mim, se não foi o melhor da partida, um dos melhores. Como jogou bola o Alexandre hoje, ganhou todos os duelos, ainda meteu uma bola
pro Juninho Xereca, quase fez o gol. Para mim, foi talvez o melhor em campo. Vou dar 8,5 para o Alexandre. O Eric muito bem também, mas o Eric que é média 7,5 sempre, vou dar 7,5 para ele, muita tranquilidade e dá muita tranquilidade pro resto todo do time, né? Corre o campo todo, marca, passe, 7,5 para ele. O De La Cruz eu acho que foi bem, apesar de muita gente ter achado que não, eu achei que foi bem, eu vou dar 7 para ele. Conseguiu dar de novo aquele dinamismo, né? Que a gente sente que ele, quando ele tá num dia bom, ele dá. Então hoje foi bem, achei bem, vou dar 7. A Arrascaeta ainda não é o Arrascaeta que a gente espera, mas lembrando que ele teve uma operação de joelho e segue se recuperando. Hoje teve mais alguns minutos e foi decisivo com um golaço, aço. E aí você não pode fingir que não acontece, craque de bola. Então o cara que faz um gol desse não pode ser menos de 8,5, se não tá ali no mesmo grau do Alexandre, né? Vou dar 8,5 pro Arrascaeta. Gerson, sendo Gerson também, vou dar 8. Absurdo do lado direito, depois ele foi pro meio, mas ele teve em vários lugares do campo, jogando ali nas entrelinhas. É um absurdo, Gerson. Como joga bola, vou dar 8. Você olhei para mim, pior em campo. Difícil falar também, porque, como eu falei, tem que levar em consideração a questão física dele. É algo que você não tem muito o que fazer, assim, vai demorar, né? E aí ele precisa muito do físico para estar bem. Tem uma questão também de confiança. Mas ele, de fato, foi o pior da partida. Vou dar 5,5 aí pro Cebolinha. O Juninho, eu achei que, teve mais azar do que foi mal, assim. Eu acho que talvez no primeiro lance lá na metida de bola do Alexandre, ele podia ter, né, feito um melhor, como é que eu vou dizer, uma escolha melhor. Ele acabou estando para fora, mas depois um chutaço lá na gaveta, explodiu no travessão. Vou dar 7 pro Juninho Xereca. Aí para os demais jogadores, normalmente a gente não dá nota, né, para os que entram no segundo tempo, mas, poxa, foram importantes demais na vitória. Então aí, Michael, Luiz Araújo, Plata, Bruno Henrique e depois Everton Araújo. Eu acho que dá para dar para o Bruno Henrique aí tranquilamente 8. Não adianta, decisivo, unicórnio é decisivo demais. E o Luiz Araújo, que vinha mal, né? Aí de novo falando, vai entrar bem no segundo tempo, entrou bem na partida, né, do cruzamento aí para o Brunão. Vou dar aí para ele 7,5. E o Plata comendo a bola ali do lado direito, ali, né? Muita força, 7 também. E o Misha vou dar 7 também, tá bom. E o Everton Araújo não dá para dar 9, foi muito pouco tempo. O Filipinho, 9 aí. Uma partida difícil, uma partida que acabou se transformando difícil mais por conta do Flamengo, da dificuldade que tem de transformar em gols oportunidades. E isso tem que ser visto a SAP, né? O mais rápido possível, porque isso pode acabar acarretando em perda de pontos quando você não pode perder ponto, né? Esse hoje é um jogo que não podia perder ponto, né? Porque tinha perdido para o Inter, não perdeu, então tá dentro ali da margem, né? E vamos ver como é que vai ser. Quarta-feira tem mais jogo de Libertadores contra o Central Córdoba. Talvez Pedrito entre aí na partida, será? Será que será relacionado? Não sei, tomara que sim, precisamos dele, que ele volte logo. Mas e é isso, vamos nessa. Como diz o Gerson, um passinho atrás do outro. Tem muita coisa ainda. O ano tá aí. E é isso. O Flamengo tá aí, 2 jogos, uma vitória e um empate. Eu acho que é um começo bom. Acho que se a gente empata esse jogo seria não só injusto, mas futebol não é justo e seria decepcionante de certo modo. O Flamengo dominou completamente a partida e merecia de fato ter vencido e venceu. Vamos agora para quarta-feira, vamos ver como é que vai ser isso, beleza? Minha coluna de jogada 10 foi essa. Até quarta.